Amores, voltei pra continuar o vídeo pra vocês. E agora eu vou falar da segunda parte, né? Então, o Miguel voltou pra lá, a gente voltou nossa vidinha. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar linkado aqui. E assim, foi bem complicado. Foi complicado em razão financeira. Porque como não tinha como eu trabalhar, e mesmo se eu tivesse emprego, eu tava passando muito mal. Então foram aí 4 meses, quase 5 meses de vômito, de cama, de internações pra tomar soro, nenhum remédio fazia efeito, dos mais baratinhos aos mais caros que a gente podia comprar não fazia efeito, eu não comia, foi bem complicado, muito complicado mesmo, mas assim, eu passava por tudo isso sorrindo, eu vomitava sorrindo, eu ia pro médico sorrindo, depois de ter chorado, porque como eu falei pra vocês, a minha hiperemese era bem emocional. O Miguel tava longe, e aí quando ele falava que ia, eu tava melhorzinha, tava recuperando, eu falava, nossa amor, tô melhor, e me ligava, a gente conversava horas no telefone. Ele falava assim, amor, eu tô indo, sexta-feira eu vou. Quando chegava no dia dele vir, eu ficava, não sei se ansiosa pela chegada dele, eu não sei o que acontecia, que eu vomitava muito, eu piorava muito, e eu passava todo o tempo que ele tava comigo passando muito mal, então isso era difícil pra ele também, né, porque ele sentia a culpa, ele sentia muita culpa por eu estar passando aquela situação, e também por ele não poder fazer nada, ninguém podia fazer nada, na verdade, não tinha o que ser feito, porque tudo quanto era remédio eu já tava tomando e tudo, só que assim, ao mesmo tempo, a gente tinha um acalento, porque a Cecília tava muito bem, até então a gente não sabia que era ela, sabia só no nosso subconsciente, porque a gente sempre soube que era uma menininha, a gente já tinha o nome dela, a gente não tinha nome de menino, a gente não imaginava ser pai de menino naquela época. E aí, ela tava muito bem, ela tava se desenvolvendo muito bem, por eu estar muito, muito, muito magra mesmo, gente. Nossa, vocês não tem noção. O Miguel falava assim, que tinha medo de encostar na minha barriga e sentir o colchão, de tanto que eu tava magra. E aí ele também tava muito mal com isso, até que ele não aguentou ficar lá e voltou pra cá. E a gente tentou retomar nossa vida. Só que assim, eu passei mal muito tempo e eu, assim, custei recuperar. E aí depois que passou essa fase, eu não me entreguei, assim, não, sabe? Nossa, eu ia pra roça do meu sogro a pé, tipo, eu acho que dava uns 3 quilômetros, não sei. E eu ia vomitando no meio do caminho, porque eu tava muito feliz. Aquilo lá era a realização do meu sonho, de ser mãe. E também, assim, eu sabia que ia passar, sabe? Assim, eu sabia que ia passar e que ela tava bem e que pronto. Então a gente arrumou um quartinho e foi muito bom. Só que aí tinha um segundo desafio. Eu engravidei em dezembro. Então eu já tinha no final do primeiro ano, ou do segundo ano, no final do primeiro ano. E aí eu passei o segundo ano inteiro grávida, e eu falei, eu não vou aguentar, porque eu passava muito mal. Então eu comecei a parar de passar mal lá pra abril. E aí em maio eu ainda tava passando mal, em março eu ainda tava passando mal, e o Miguel já tinha voltado, e a gente foi lá na casa da diretora, porque é cidade pequena, né, vocês sabem como que da diretora da época, e a gente conversou, e ela falou assim, não, ela pode voltar, as aulas tinham voltado em fevereiro, então eu tinha perdido aí um mês, sei lá, de aula, mas foi muito prejudicial pra mim, sabe, assim, depois, na época, o meu foco, esse eu acho que é o principal problema, o meu foco era só a gestação, o meu foco era só a minha filha, então eu não tava nem indo pra escola, essa que é a verdade, eu não tava mesmo. E eu passei o segundo ano, assim, empurrando com a barriga, quando eu ganhei em setembro, né? Cecília nasceu em setembro de 2014, e aí, sei lá, em julho, agosto, sei lá,
bem antes do que eu precisava, eu senti uma dor muito forte. Eu acho que foi ela virando, não sei. Daí eu fiquei com medo e pedi um atestado pra minha ginecologista e parei de estudar. Então, assim, eu fazia as coisas em casa, os trabalhos em casa, mas que me prejudicou demais. Ela nasceu em setembro, então eu fiquei de licença aí o resto do ano. E no começo do outro ano, eu comecei de novo, só que assim, eu amamentei essa Cecília 1 ano e 2 meses. Então eu ia pra escola de manhã, eu chegava no segundo horário, depois 10h30 eu saía pra amamentar ela, que era a hora do intervalo. Depois eu voltava, saía mais cedo, então eu fui empurrando bem na barriga, assim, e que me fez, depois eu vi que me fez um pouco de falta, sabe? Assim, eu não levei tanto a sério como eu levaria hoje, porque eu não tinha muita noção, eu não tinha vontade de estudar mais, de fazer faculdade, então eu acho que é um dos principais problemas, porque a gente vê, eu vi vários documentários de mãe e adolescência, e foi um trabalho escolar também que a gente fez no ensino, não sei, acho que foi no 3º ano, que um dos piores problemas é a evasão da escola, né? Que aí vira um ciclo, o adolescente sai da escola, não consegue um trabalho bom, aí tem vários filhos, às vezes de vários homens diferentes, aí tem um problema que não recebe a pensão, e aí vira um ciclo. E graças a Deus no meu caso é diferente, né? É diferente porque eu era casada, sou casada ainda, né? Eu já era casada, mas assim, me prejudicou um pouco depois, porque a gente tem aquele negócio de a gente focar no filho da gente. A gente não quer fazer mais nada, a gente quer cuidar. E assim, eu assumi mesmo a maternidade, apesar da minha pouca idade, sabe? Eu não deixei nas costas de ninguém. A Cecília, quando eu voltei pra escola, ela tinha 5 meses. E aí minha cunhada ficou com ela 1 mês. E aí minha cunhada também tava fora de serviço, voltou a trabalhar. E coincidiu porque a creche pega a partir de 6 meses lá. E aí ela ficava só na creche de manhã, só enquanto eu estava na escola, né? E no começo ela se adaptou muito bem, depois tivemos alguns problemas, mas enfim, é assunto para outro vídeo também. E eu assim, não aproveitei o tanto que eu deveria aproveitar mesmo, mas eu consegui formar e com a ajuda do Miguel mesmo, porque ele meio que me empurrava. Ele falava, não, você vai estudar. Ele fez bastante sacrifício nesse meio período aí. Quando a Cecília nasceu, a Cecília estava com 2 meses. E no final da minha gestação, o Miguel estava trabalhando com o pai dele. O pai dele trabalha com vaca, com queijo. E assim, estava muito complicado. Ele estava trabalhando com o pai dele, mas a renda não era o suficiente e tal. E ele recebeu uma proposta na época pra trabalhar em uma fazenda, pra cuidar de lá e tal. E assim, a gente ficou muito feliz com a proposta e tal, mas aí não deu certo. E a gente falou, gente, o que a gente vai fazer? E eu sempre fui muito assim, vamos. Eu sempre acompanhei, assim, fui parceira nas decisões. E aí a gente se mudou pra uma cidade chamada Capitólio, que ela dá 90 quilômetros de Vargem Bonita, que era outra cidade que a gente morava. E a gente se mudou. A Cecília não tava nem com 2 meses, eu acho. E eu fui morar em outra cidade sozinha, assim, só com o Miguel. O Miguel trabalhava o dia inteiro. Foi bem complicado. Depois a minha mãe ainda foi pra lá, ficou com a gente 1 mês, eu acho, lá. E aí a gente não dava pra ficar lá, porque lá não tinha creche pra Cecília. Ela não tinha idade pra ficar na creche. E aí eu precisava completar o meu ensino médio. Então nós voltamos pra Vargem Bonita. Só que o Miguel tinha arrumado um serviço bom na época. E que a gente não podia abrir mão, porque lá não tinha emprego na Vargem, né? Não tinha emprego. E aí a gente não podia abrir mão. E daí a gente pegou e voltou pra Vargem. Só que aí a gente deixou nossa casa na época alugada, eu acho.
não sei, eu acho que foi alugada a casinha que a gente tinha lá, que era na mesma rua da casa da minha mãe. E ficamos na casa da minha mãe. Ou a gente já tinha vendido a casa? Não sei. Só sei que a gente ficou na casa da minha mãe 10 meses pra mim completar o ensino médio. Resumindo, o Miguel andava 180 quilômetros pra ir trabalhar, um dia sim, um dia não, pra eu poder estudar. Então ele ia, ele comprou uma motinha na época, depois ele trocou porque a motinha não aguentava a viagem mesmo, e ele voltava e pra eu conseguir formar. E assim, eu agradeço muito a ele hoje, porque se não for por mim, pela minha força de vontade de ter que cuidar de um bebê e ter que estudar, eu não ia se eu não tivesse ele, sabe? Assim, e querendo ou não, tinha minha mãe, eu tinha uma rede de apoio lá, sabe? Porque senão é muito complicado. Eu falo assim, se a gente tivesse voltado pra Franca, eu não teria tirado o meu ensino médio, sem brincadeira, porque jogar a criança, bebezinha, Cecília sempre teve muito problema de infecção de garganta. Assim que ela começou a comer, com 6 meses, ela já começou a ter problema de infecção de garganta. Então, eu tinha que faltar muito de aula, eu tinha que levar ela muito em médico, ela tomava muito antibiótico. Então, assim, se eu não tivesse a rede de apoio mesmo pra me ajudar, eu não teria conseguido, sabe? E esse é um assunto muito importante, porque a criança é responsabilidade dos pais 90%, mas eu acho que a família tem que ajudar também, sabe? Não que seja obrigado a ajudar, mas eu acho que é importante pra família ajudar, pelo menos pra gente, pros pais, né, mais os pais jovens, né, como nós éramos de primeira viagem, poder ter um pouco mais de segurança, né? Então é isso, esse foi o nosso segundo vídeo da série de desafios da maternidade, né, na adolescência. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo tá meio assim, confusinho, porque é muita coisa, a gente vai e volta. E aí o próximo vídeo eu vou contar pra vocês os desafios da minha amamentação também, que eu acho que é muito legal. E eu tenho várias dicas que eu recebi quando eu estava grávida e que me fez ter uma amamentação, eu acho que assim, contribuiu 90% pra eu ter uma amamentação de sucesso. Então, fiquem aí com o próximo vídeo, se inscrevam no canal pra não perderem, tá bom? Um grande beijo e fiquem com Deus.